importante que você, então, assista. E hoje eu quero falar sobre este personagem, este homem de Deus, esse discípulo, o Marcos, o João Marcos. E nós vamos falar hoje, de manhã, agora pela manhã e à noite também, sobre esse personagem. E isso eu espero que abençoe sua vida, até mesmo porque você já está lendo sobre Marcos na Escola Bíblica Dominical, e ainda na quinta-feira vamos falar um pouco sobre as lições. Então, na próxima quinta, professores do EBD, alunos do EBD, venham para esse momento também. Queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito conhecido como os evangelhos, mas que gera algumas confusões, principalmente a respeito de quem era Marcos. Nós temos uma ideia de os 4 evangelhos foram escritos por apóstolos de Jesus. Isso não é fato. Aliás, ao longo do tempo que os textos foram escritos, nós contamos muito também com a tradição. O que a tradição disse no passado e o que a igreja aceitava no passado, principalmente como sua autoria. Nós entendemos, então, há um consenso geral de que o Evangelho de Mateus foi escrito por Levi, por Mateus, um apóstolo de Jesus. Que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, também aquele que seguia Jesus, o discípulo amado. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo discípulo que se converteu após ele não seguiu Jesus enquanto Jesus estava aqui, mas ele então se converte e trabalha junto com Paulo, e ele faz então uma investigação, escreve não só o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos. E Marcos também não era um apóstolo de Jesus. Marcos possivelmente, e alguns acreditam que ele era um discípulo. Ele era muito jovem naquele momento em que Jesus estava, então, com o seu ministério público, depois dos 30 anos até a sua morte. Ele era jovem, alguns vão dizer e defender que mesmo jovem, ele estava entre os 70 discípulos que foram enviados para pegar o Evangelho por Jesus de 2 a 2, e que possivelmente está entre os 120 que em um outro momento também foram enviados a pregar. Mas o que nós sabemos, o que a palavra nos diz, e quando não houver um texto afirmando, eu vou tentar deixar claro isso para vocês, de que não há uma evidência textual, mas há uma informação dada pela história da igreja, pelos pais da igreja, pelos pesquisadores que então escreveram algo a respeito de Marcos, ou teorias que foram criadas a partir do que a Bíblia apresenta e a partir do que foi testemunhado lá no começo da história. João Marcos tem esse nome porque João era o seu nome hebraico e Marcos era o nome romano que ele tinha, o que era um costume também entre aqueles judeus que estavam então vivendo nesse mundo romano, de terem 2 nomes, mas ele é João, o seu nome, e ele é conhecido como Marcos. Ele era filho de uma mulher chamada Maria, uma seguidora de Cristo, uma discípula de Jesus, alguém que vivia então junto com aquele grupo de Jerusalém que estava seguindo Jesus. Maria e sua família eram talvez aí da classe média judaica, era alguém que tinha posses, que tinha uma boa casa, o que era incomum na maioria das pessoas que viviam na cidade. Os que tinham casas maiores eram porque tinham condições financeiras melhores. É mencionado sobre a sua casa, por exemplo, que ela tinha uma serva na sua casa, Rode. Então,
a gente vê que ele era de uma família que tinha condições, e Maria e sua família serviam a Jesus. Não é mencionado o pai de João Marcos, e é sempre mencionada sua mãe, possivelmente por sua dedicação maior, por seu envolvimento maior, por conduzir a sua família a esse encontro com Jesus e a reconhecer Jesus como Messias. Fato é que esta casa acolheu tanto Jesus, seus discípulos e a igreja primitiva. A igreja primitiva começa a se encontrar nesta casa. Possivelmente a ceia foi celebrada em sua casa. O que os textos podem nos dizer sobre o lugar onde a ceia foi celebrada? Marcos 14, de 12 a 15, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Esta é a indicação que os discípulos, que não sabiam onde iria celebrar, mas Jesus já tinha combinado, inclusive combinado uma maneira de orientar os seus discípulos, e aquele homem estava esperando. Alguns vão dizer que esse homem poderia inclusive ser Marcos, e que esta casa onde Jesus organizou e preparou a ceia seria a casa de Marcos. Há grandes possibilidades disto acontecer, e nós vamos trabalhar realmente como se isso tivesse acontecido e a casa de Marcos fosse esta casa onde a ceia do Senhor foi celebrada. Na parte de cima da casa há um cômodo coberto em casas de pessoas com mais condições financeiras, e esse lugar era usado para encontros, para reuniões, para jantares, e portanto, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos nesse lugar. Esta casa também, em Atos 1, 12, 15, ela é mencionada. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente, olha aí, não é fácil a palavra unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Nós estamos falando de um salão onde cabiam 120 pessoas, pelo menos ali, onde eles se reuniam, onde eles se encontravam. Uma casa que acolheu não só Jesus e seus discípulos, mas que acolheu a igreja primitiva, os convertidos naquele primeiro momento. Ali se reuniam sob a liderança de Pedro. Ali Pedro começou a pregar e a ensinar e a conduzir a igreja primitiva. Também na casa e nesse lugar, chamado, a gente lê em textos mais antigos, de cenáculo, né? E quantas músicas foram gravadas sobre isso. Em Atos 1, 24, 26, nós vemos: depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Foi nesse contexto, depois, no meio desse encontro, Pedro prega, fala, recapitula a história e fala de Judas que se afastou, e junto com os irmãos, então, eles escolhem um novo apóstolo para assumir o lugar de Judas, e Matias é escolhido nesse lugar, nessa casa,
nesse espaço de culto e de adoração. Em Atos 2:1 diz: e cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam também reunidos juntos em oração quando o Espírito Santo veio sobre eles e a extraordinária mensagem de Pedro foi proferida e eles falaram em línguas e houve aquela comoção e conversão tão extraordinária. Naquela casa também, o texto indica, tudo indica que Paulo e Barnabé se hospedavam ali e se hospedaram ali quando estiveram em Jerusalém. Nós vemos no final de Atos 11, Barnabé e Paulo foram enviados a Jerusalém com uma ajuda para a igreja. Eles são enviados para levar um socorro. Havia um momento de necessidade na igreja de Jerusalém e eles vão levar essa ajuda. Então, no final de Atos 11, nós vemos esse deslocamento de Barnabé e Paulo para Jerusalém. Atos 12, então, vai falar, vai citar o discurso de Herodes e a morte de Herodes. Vai dizer que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, dos apóstolos, o primeiro mártir entre os apóstolos, e fala desta morte, fala da prisão de Pedro, cita todo o acontecimento da libertação de Pedro através de um anjo ali no cárcere, e da ida de Pedro para uma casa, para justamente a casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida. A igreja se reuniu para orar. O foco da narrativa está em Pedro, mas tudo indica que Barnabé e Paulo estão junto com o povo orando, apesar de não haver necessidade de mencioná-los ali. Indica então que eles estavam orando por Pedro. Quando Pedro é liberto, Pedro vai para esta casa para informar aos irmãos, e tem aquele evento, ele bate na porta, a Rod, então, que cuida ali da casa, é uma funcionária, uma empregada na casa, não acredita que é ele, e depois então os convence. O texto, só para que os irmãos lembrem, Atos 11:30 diz: e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Como eu citei, a ida deles então para Jerusalém. Atos 12:5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E Atos 12:2, percebendo isso, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Quero começar a falar sobre Marcos a partir da sua família, a partir da sua casa. Marcos, apenas fazendo a menção, como falamos, é o autor do Evangelho de Marcos. Marcos depois vai ser alguém que acompanha o ministério de Pedro, que acompanha o ministério de Paulo, que vai parte da primeira viagem. Isso nós vamos ver à noite. Agora pela manhã eu quero chamar sua atenção e lhe fazer algumas perguntas e chamar você a observar esta casa. E através disso se perguntar como está a sua casa. Qual é a dinâmica da sua casa? Como são os dias na sua família? Vocês que são pais e mães, como vocês conduzem a sua família no relacionamento com Deus? Como a sua casa é conhecida na sua vizinhança? Como a sua casa é conhecida entre os irmãos? Veja, essa casa era uma casa especial porque esta família tinha um compromisso com Jesus. Esta mãe influenciou a sua casa com a sua fé em Cristo. Ela ouviu falar de Jesus, ela viu os seus milagres e ela entendeu que aquele era o Messias. E logo ela abriu o seu coração e ela começou a seguir Jesus. E ela era uma dessas mulheres que eram as discípulas também de Jesus. Ali estava uma mulher, e novamente afirmo, o nome dela é mais mencionado, o pai não é mencionado, possivelmente porque é ela que conduziu essa busca e esse compromisso com Jesus. Não mencionei, ela possivelmente é tia de Barnabé. Barnabé era primo, pode ser que na sua versão esteja dizendo que
Marcos era sobrinho de Barnabé, não seria a melhor tradução, mas se você tem a corrigida fiel, possivelmente é o termo que estará lá. Melhor tradução é que ele era primo. Então pode ser então que sua mãe fosse tia de Barnabé. E nós vamos falar um pouquinho de Barnabé também à noite, e você vai ver a importância da influência da família na vida de alguém. Aqui está uma mãe que influenciou sua família, abrindo sua casa para Jesus e seus discípulos. Se, de fato, é a casa onde a ceia aconteceu, houve acertos com Jesus para que esse serviço fosse prestado. Os discípulos iam preparar algumas coisas para a comida, mas haveria a necessidade de um preparo especial daquele salão, até mesmo de alguém que pudesse trazer algumas coisas para esse serviço. É uma casa que se abriu para Jesus. Não só Jesus entrou no coração, mas Jesus chegou ao lar, à família, e os pais influenciaram seus filhos. E João Marcos foi influenciado por sua mãe e viu Jesus na sua casa, tendo livre acesso, podendo frequentar esta casa junto com os seus discípulos. Nós precisamos nos perguntar se Jesus e seus discípulos têm acesso à nossa casa. E como isso acontece? A história de Cristo, ela tem a ver com a palavra compartilhada de Cristo. Você estuda, por exemplo, a lição da escola bíblica dominical. Você, depois de estudar a lição do dia, compartilha com seus filhos, conversa com seu esposo, fala com sua esposa a respeito daquilo que você leu. Ou cada um fica no seu canto e cada um faz o seu estudo e cada um busca separadamente, não há compartilhamento. Vocês falam do seriado, vocês conversam sobre a política, vocês falam sobre a vida dos outros, vocês falam sobre os problemas e dificuldades do nosso país, sobre a economia, mas não há um diálogo espiritual, não há conversas sobre a verdade da palavra de Deus, não há questões que são tratadas, não há dúvidas, não há pesquisa junto, porque não há espaço para Jesus e seus discípulos, para a história do Evangelho, na sua casa. Será que isto acontece com você? Você que é pai, você que é mãe, você que é esposo, esposa, há espaço na sua casa para a palavra de Deus. Você tem compromisso com o estudo da palavra de Deus, com questões que incomodam o seu coração e você vai buscar respostas na palavra, com a orientação necessária. Ainda falávamos esta manhã que o Espírito Santo nos convence do pecado, mas fica não difícil para ele, mas difícil para nós termos consciência do pecado e conhecimento daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus, quando nós não temos contato com a palavra de Deus. Sabe o que acontece, queridos? Nós ouvimos a palavra, você está aqui ouvindo o texto, ouvindo falar de João Marcos, da casa dele, desta influência, e você vai sair daqui, vai para o almoço, vai para a tarde, vai dormir, vai assistir o jogo, vai fazer algumas coisas, e tudo isso vai sair da sua cabeça. Porque se você não for conferir os textos, não reler, não conversar com a sua família, não trocar ideias sobre isso, não pensar em como tornar prática esta palavra na sua vida, como aplicar a palavra na sua vida, então você vai esquecer desta palavra e ela será irrelevante. E você vai pular de domingo a domingo sem buscar, ler um texto num dia, não medita no texto, não aplica o texto à vida e você tem cultura bíblica, mas não tem aplicado a verdade da palavra de Deus na sua vida. O Espírito Santo queria te conduzir para alguns lugares, para algumas coisas, mas você não está disponível. Porque Ele quer te convencer a partir do que está na sua mente. Ele quer trazer da sua memória uma verdade e convencer você a seguir um caminho, a tomar uma atitude, a se afastar de uma prática, a abandonar um contexto de pecado, mas você não está atento à voz do Espírito, porque você está envolvido com outras coisas. Se falarem da escalação do seu time de futebol, sabe de cor. Quantos jogam na linha? São quantos jogadores? 10 na linha, 1 no gol. São 11. Eu sei que é covardia, e eu jamais faria isso com os irmãos. Mas tá bom, tirando Judas, os 11 apóstolos. Isso é cultura, isso não é espiritualidade.
Eu estou falando aqui, é uma provocação. Espiritualidade não é saber o nome dos 11, das 12 tribos de Judá, dos 11, sem Judas, os 11 apóstolos de Jesus. Tem gente que tem muita cultura bíblica, sabe, fala, faz perguntas e tal, mas pouco aplica às vezes. Nós estamos falando aqui de uma casa que tinha espaço para a palavra de Jesus e que acolheu Jesus e seus discípulos, e assim deve ser a sua casa. Uma casa onde a palavra é lida publicamente com a família, onde a palavra é conversada, onde a palavra é aplicada, onde se faz ponte. Quem tem as histórias bíblicas na mente pode fazer uma ponte. O filho está assistindo um desenho, um seriado, acontece algo, você fala, vamos dar uma parada aqui. Você viu isso que aconteceu? Você lembra de quando Jesus estava ali andando em Jerusalém, encontrou, e você pode fazer uma ponte, fazer uma aplicação. Você vê esse tipo de comportamento que esse homem está fazendo com esta menina? Isto é um tipo de opressão. A palavra diz, e você pode então ensinar. Claro, você pode levar seus filhos a assistir menos TV e você mesmo assistir menos seriados e se envolver menos com isso. A maioria de nós termina a noite ouvindo e vendo coisas que não vão edificar no nosso coração. Será que nós podemos parar um pouco antes? Podemos compartilhar a palavra? Podemos então conversar sobre Deus, sua vontade, seu amor, sua graça? Assim era a casa de João Marcos, e assim ele estava sendo influenciado. Mas, como nós vimos no contexto da ceia, se de fato esta é a casa onde foi servida, ela não oferece só a casa, ela também coloca os seus bens à disposição de Jesus. Ela coloca recursos à disposição de Jesus. Como é que está a sua casa nesse sentido? Como é que você administra os recursos que insistimos de chamar de nossos? Deus é o nosso provedor. Quem provê o emprego para você é Deus, o salário é Deus, a saúde para trabalhar é Deus, as portas abertas e portas fechadas é o Senhor. Ele vai nos conduzindo para que a gente possa obter um recurso para pagar as nossas contas, os nossos remédios, os nossos planos, as nossas viagens, mas principalmente o recurso para investir na obra missionária no reino de Deus. Como você tem administrado os recursos que Deus tem dado a você na sua casa? Você é dizimista fiel? Ah, não, pastor, porque eu acho, que eu penso, que eu vi um pastor falando que agora é a generosidade, não é mais a lei do dízimo. Venha conversar comigo, eu sou pastor da igreja, você é membro da igreja, então Deus nos deu um ao outro para que a gente caminhe junto. Vamos conversar para que eu possa ajudá-lo a esclarecer. Quem sabe você está com parte da verdade ou com uma interpretação conveniente, talvez, a algumas pessoas. Tudo que Deus te deu é de Deus. Dízimo de 10% é porque nós olhamos para a história do povo judeu, para a história bíblica, e nós fomos na Bíblia e escolhemos a menor parte. Parece que alguém foi assim e falou, onde que tem uma lei? Qual é a menor parte que dá para oferecer? 10%. Vamos ficar com essa. Porque se a gente olhar mais um pouquinho, vai para 20%. E se olhar um pouquinho, vai para 23%. E se olhar mais um pouquinho, o povo dava o que tinha para suprir a necessidade, de acordo com a necessidade. E a necessidade, às vezes, era muito maior do que aquilo que eu tinha, porque chegou gente a vender a propriedade para ajudar os outros. Então, queridos, você precisa avaliar sua fidelidade com o seu relacionamento com Deus. Porque nesta igreja aqui não será oferecida uma bênção especial se você der uma oferta especial. Sabe por quê? Porque eu não posso abençoar, eu não tenho milagre para você, porque eu não sou milagreiro. O único milagreiro aqui se chama Jesus Cristo. E Ele faz isso de graça. Ele opera maravilhas de graça. O pobre que não tem nada para dar, recebe o seu milagre de graça. Assim como o pobre que dá tudo que tem, também recebe de graça. E não porque foi a sua oferta.
É claro, mas um coração que quer abençoar a obra de Deus e vai lá, oferta com fé, que bênção, que alegria. Deus se alegra com você? Sim, Deus ama quem dá com alegria, mas Ele vai abençoá-lo por causa de Cristo, do seu sacrifício e da obra que Ele operou completa na cruz do Calvário. É a graça que nos abençoa. Sabe por quê, bendito? Porque esse dinheiro que está com você é dele. Dele é todo o ouro, toda a prata do mundo, e todos os recursos, e todos os bens. A plenitude de toda a terra e de todo o universo é do Senhor. Ele não precisa do seu ouro e da sua prata. Ele dá a você o privilégio de investir no seu reino. Ele dá a você o privilégio de contribuir na casa do Senhor. Bendito, nós somos uma igreja congregacional. Nós, então, somos democráticos, nos reunimos, elegemos uma diretoria para administrar os recursos e votamos o orçamento. E nós juntos votamos o orçamento, porque nós queremos que o orçamento seja usado de tal maneira e para tais fins, e nós concordamos, e então esse dinheiro vai ser usado desta maneira. Você tem alguma dúvida? Venha para a Assembleia, logo depois do culto teremos a Assembleia. Peça, veja os relatórios prestados. Tem dúvida? Peça, eu queria ver melhor, aqui só estão os números gerais, eu quero ver as contas, e será separado material para que você possa olhar as contas. O que foi pago, com o que foi pago. Não há nada aqui que possa falar, não, essa pasta você não pode ver, isso daí é um segredo. Nós decretamos, igual foi decretado aí, um segredo de 100 anos aí para esse documento aqui que você não pode ver. Não tem aqui, não há transparência no sentido de mecanismos. Nos faltam mecanismos de transparência. O que é isso? Nós temos um portal, e nesse portal, com uma senha, você acessa e chega lá. Isso não acontece. Tem liberdade de acesso a essas informações. Então, nesse nível de mecanismos, não, mas de transparência das informações, sim. Por quê? Porque nós servimos ao mesmo Deus e queremos fazer o melhor para a sua obra. Portanto, eu e você contribuímos e administramos, teoricamente, 90%, que você fala assim, esse dinheiro é o meu e aquele é de Deus. Não, 90%, se você separa 10% do seu dízimo, que estão com você devem ser usados para a glória de Deus. Quem administra esse dinheiro? Deus deveria estar administrando. Porque se é você que está administrando sem orientação dele, então tem alguma coisa errada. Você se apropriou do todo que é de Deus. A diferença é que nos 10% você não vai administrar sozinho. Você vai entregar na casa do Senhor para administrar coletivamente. Porque, como eu falei, você tem que sentar aqui no dia de votar o orçamento. E você tem que sentar aqui e opinar como membro da igreja. E dizer, não, eu não concordo que seja usado para esse tipo de coisa, a gente tem que usar para esse daqui. E aqui nós conversamos e debatemos, e aqui nós chegamos a um consenso. Então todo mundo vai pensar igual. Claro que não, a beleza da democracia é ter um pensamento divergente para nos fazer melhorar os argumentos e avaliar se estamos certos. Você não gosta de divergência aqui? Tem irmãos que ficam preocupados. Tem uma palavra aqui divergente, não pode ter. Não, é bem-vinda a divergência. A divergência nos ajuda a olhar melhor, a verificar que se estamos fazendo é o melhor caminho. Ainda hoje vamos decidir coisas importantes sobre o uso dos recursos. Você que é membro da igreja deve estar aqui. O que devemos fazer com os recursos 204? Nosso terreno aqui, devemos continuar usando, devemos separar para um projeto. Temos um projeto? Não temos? Você vai ver essa discussão aqui. Mas eu não sou membro da igreja. É verdade, você não pode votar então, porque só vota quem é membro da igreja. Por quê? Porque é o membro da igreja que é responsável por sustentar a casa, por organizar, por fazer, e ele assumiu um compromisso com a igreja. Eu sou participante, posso assistir? Pode. Pode ficar aqui na Assembleia, assistir, participar, né? Senta do lado de alguém e fala, o que é isso? O que está acontecendo? Precisamos entender como a Assembleia funciona para que a gente possa, então, se articular. Você não pode deixar para entender como a Assembleia funciona só quando se batizar.
pode vir para cá e participar conosco e saber que nós honramos isso. Por quê? Porque a nossa compreensão é que minha casa é dele, meus recursos são dele. Se a minha casa é de Deus, quer dizer o quê? Que ela está aberta para você, a hora que você quiser, entra lá, porque somos da mesma família. Claro que não. Minha mãe é da mesma família, ela para ir lá, me avisa que vai lá na minha casa. Sim ou não? Meu primo, minha tia, minha irmã, para ir em casa, estou indo aí, pode, não pode. Mas é para servir aos propósitos do Senhor, que principalmente são de você morar, ter onde dormir e conviver com a sua família. Mas tudo é de Deus. Amém, querido? Esqueça esse negócio da sua coisa. Pior é que tem casamento, que é mais interessante ainda, que casou no papel, mas não casou em um monte de áreas. E na área financeira tem um monte de gente que não casou. Porque é o meu dinheiro, o seu dinheiro, você paga essa conta sua, eu pago a minha conta. Eu não entendo como é que pode ser uma só carne, mas terem duas empresas. Na economia, eles divergem. Eu não estou falando da organização, né? Às vezes tem gente, não, eu vou organizar aqui, pago aqui e tal. Tudo bem, mas a consciência de que tudo que Deus dá como recurso em casa é nosso e é para a glória de Deus. Ah, pastor, mas minha esposa não é crente. Ah, então cabe a você estudar um pouquinho mais a Bíblia para informá-la no que ela se meteu, no que ela está envolvida. E você, pouco importa se a pessoa é salva, todo o dinheiro que todo mundo tem é de Deus. Se Deus um dia quiser pegar um dinheiro de um milionário e investir na obra, como ele já fez muitas vezes na história, ele faz isso. Faz isso. Levanta gente do mundo para investir no reino de Deus. Porque muitas vezes quem é do reino guarda para si, entesoura. Está cheio dos milhões aí no banco. Se eu perguntar aqui, quem tem mais de 1 milhão no banco, eu nem fico até com medo de perguntar. Porque muita gente levantando a mão. Vai aí guardando, vai deixar tudo. Os filhos vão torrar tudo de bala. Comprar tudo de doce. Comprar churros ali na esquina aí. Maria ensinou João Marcos que os recursos são do Senhor. Que Jesus podia ficar à vontade. Que eles estavam ali para servi-lo com sua casa e com seus bens. A casa de João Marcos era uma casa que acolhia pessoas. Uma casa que vivia para servir, aberta para pessoas. A igreja é a casa de quem? Casa de Deus. Nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós. Se todo mundo for embora, ficam aqui essas paredes e essa construção. Não, aí Deus fica aqui, que aqui é a casa dele, ele não vai... Não, Deus habita em todos os lugares. E Ele manifesta a sua presença onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome como comunidade. Mas Ele habita em você. Onde você vai, Ele é, porque você é casa de Deus. Aqui, esse lugar é uma casa para servir. Aqui, pessoas devem ser valorizadas. Aqui, dê uma olhadinha nas suas cadeiras aí do lado. Talvez você esteja sentado numa cadeira que tem uns 4 rasgos aí, furos. Um outro com... Já vi aí. Tem uma que tem uns 4 furos assim. Tem outra que tem um L de rasgo. E tem outra... Quando a gente comprou essas cadeiras, tinha as regras aqui, ó, seu filho não pode ficar com caneta aqui, nada de dar, porque você dá o papel para a criança com a caneta, e você acha que seu filho vai ficar de leve assim, desenhando. E quando ele der o ponto final, gente, no desenho, furou tudo. A lei era dura aqui. Não pode ficar, cuidado, alguém vinha do lado, esse garoto aí. A gente vai, no começo era só, a pessoa botava o pé aí na frente da cadeira, ficava, olha aí, rapaz, está estragando. Agora aí, está todo mundo furando as cadeiras aí, e está tudo bem? Claro que não, bendito. Pai, querido, por favor, zele pelas cadeiras, porque vai ter um dia que aí você vai sentar,
Aí uma outra criança entornou um líquido que entrou na espuma. Você sentou com a sua calça clara, sentou, a espuma veio, manchou tua calça toda e sai você daí com prejuízo aí, talvez até moral aí, que o pessoal vai, o que é isso? Então, querido, zele pela cadeira, mas deixa eu te falar, ninguém aqui vai ficar dando bronca em alguma criança por causa disso, porque nós valorizamos pessoas mais do que coisas. Nós orientamos e pedimos que você zele. Zele pelas cadeiras, zele pelo prédio, mas esse lugar precisa servir pessoas. Precisamos abrir nossas portas para acolher pessoas. A casa de Deus é a casa onde as pessoas são amadas, acolhidas, valorizadas. Portanto, se em algum momento você veio a esta casa, você entrou aqui, você conversou com alguém, e alguém não valorizou você, e alguém desprezou você, e alguém tratou você de uma maneira não apropriada, em nome desta igreja eu quero pedir perdão a você. Nós somos imperfeitos, nós somos difíceis, nós somos complicados, nós somos limitados, mas nós somos alvos da graça de Deus. Ele está trabalhando em nós, nós queremos melhorar, nós queremos atender melhor, nós queremos servir melhor as pessoas, nós queremos usar esse lugar de forma mais apropriada, que Deus sempre nos dê direção para isso. E a sua casa? A sua casa é um lugar que acolhe as pessoas? Nós passamos pela pandemia, fechamos nossas portas, e ninguém mais entrou na nossa casa. E nós agora estamos nesse processo de reabertura, estamos com dificuldade. Seu lar é um lar em que você poderia chamar um vizinho na Páscoa e dizer, venha comer conosco. E na hora do almoço você pudesse compartilhar o que é a Páscoa para você. Seu lar é um lugar onde o Natal você vai passar com a família, o dia 24, e o dia 22, e o dia 20, e o dia 26. Por que não preparar algo para um vizinho específico, uma família, convidá-los e explicar o que é o Natal para você, quem é Jesus para você? Por que não pegar a lição da escola bíblica que tanto falou ao seu coração, especificamente naquela semana, e falar, vizinho, vou fazer um estudo lá em casa amanhã, vem tomar um cafezinho comigo, ou não, chama só para o cafezinho, e a pessoa sai levando um estudo. Tá bom, não sabe falar, não fale, chame para o cafezinho, dê de presente para ela um evangelho de Marcos, o evangelho de João. Sua casa precisa ser conhecida na vizinhança como uma casa que acolhe pessoas, uma casa que serve pessoas, uma casa onde mora uma família que ama pessoas. Muitos de nós somos conhecidos ou somos os desconhecidos da nossa comunidade. Porque entramos em casa, fechamos a porta. Quem mora perto da gente não sabe quem somos. Nosso vizinho de cima não conhece a nossa fé. Nosso vizinho do lado desconfia que a gente é de alguma religião, mas ela não tem a menor ideia de onde é. Porque de alguma maneira a gente não se torna conhecido. Porque nossa casa não acolhe mais ninguém. É claro que é difícil hoje você fazer um bolo, levar no vizinho e falar, fiz um bolo, está quentinho, trouxe aqui para você. Que é difícil, pessoas estão desconfiadas demais. Está com Covid, esse bolo? Essa pessoa veio trazer aqui, veio falando, falou aqui, já cuspiu um monte nesse bolo. A gente ficou mais espertinho quanto à higiene, sim ou não? Estava conversando na semana, benditos, num lugar aberto, árvores e tal, o sol ao fundo, e eu estava aqui conversando com dois pastores mais altos. E eu me posicionei aqui, eles estavam falando, e eles estavam aqui, ao fundo estava o sol, e eles conversando. Meus irmãos, que festa de cuspe. Eu percebi, sério, como eu nunca tinha percebido, o quanto quando nós falamos, como é que é o nome do negócio, gente? Perdigoto para tudo quanto é lado. O negócio não... Eu fiquei impressionado. Eles iam falando, eu nem acompanhava o assunto. Falava, agora, 20 contra 5. Agora, revidou. Muita coisa. E não é assim, não. É eles que falam com os filhos. Não. Acontece. Só que eu estava, por causa do sol, por causa do contexto, via tudo, cada coisinha caindo das árvores. Eu estava vendo, eu fiquei espantado. Falei, meu pai, a máscara é uma bênção. Não acredita na máscara?
Vou falar para essas pessoas passarem por essa experiência. Mas a gente não aceita tanto a comida que o outro traz, está desconfiado. Talvez não seja o melhor, mas um bombonzinho fechadinho, uma caixinha de bombom toda fechada, ele vai aceitar, com certeza. Procura saber se é diabético, também não vai falar, quer me matar esse vizinho? Soube que eu sou diabético, está mandando bombom, quer acabar comigo? Então, você precisa conhecer as pessoas precisam conhecer você e a sua fé. Em quem você crê? Com certeza, a casa de João Marcos era conhecida. Jesus vem aí, esse Cristo aí anda nesta casa. Eles são seguidores dele. Certamente isso acontecia. A casa de João Marcos era uma casa de oração. Ali eles se reuniram para orar muitas vezes, e em especial se reuniram para orar pela libertação de Pedro. Pedro estava preso e eles se reúnem, é o começo da igreja, e eles vão buscar o Senhor pela liberdade de Pedro. Enquanto eles estão orando, Deus manda um anjo lá na cadeia para libertar Pedro. Um milagre extraordinário. E Pedro, quando percebe o que aconteceu, achava que era uma visão, e ele percebe, não, é verdade, eu fui liberto, o anjo do Senhor me libertou. Para onde ele vai? Para a casa onde está o grupo orando. Mesmo sem saber que ele estava orando, ele vai para ali, porque ali era o lugar de encontro. Uma casa de oração é a casa onde as pessoas querem ir, é a casa onde as pessoas vão levar o seu pedido. As pessoas batem na sua porta para dizer, ô vizinho, ora por mim, ora pela minha família. Queridos, talvez, nós temos uma lista de pedido de oração, que eu tenho agora a lista toda mandado mais esporadicamente. Porque, enfim, a lista está lá no seu. Você quer orar, você pega lá a lista e vai atualizando com o que você recebeu. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que manda um nome, põe o nome lá e nunca mais. Possivelmente nem a pessoa ora. Entregou. Já te entreguei lá para a lista. E a lista é um negócio que eu botei o nome. Você é o primeiro interessado, porque você está pedindo para o outro orar com você. É como se a lista fosse assim, ó. Estou numa luta de oração, me ajuda. Ora comigo. Ora por mim, ora pelos meus. A pessoa dá um nome porque confia que tem uma igreja orando por ela. Nós precisamos orar nas nossas casas. Nós precisamos orar com a nossa família. Nós precisamos compartilhar os pedidos. É claro, bendito, que se você for reunir sua família para orar por todos os pedidos juntos, em voz alta, vai ficar um pouco demorado. Mas você pode escolher pelo menos alguns para ter uma constante oração por eles, adotá-los em oração, a causa deles, e 2, 3, 4 vezes na semana separar um tempo para orar por todos. Uma casa de oração é uma casa onde as pessoas, quando tem uma grande bênção, vão. Pedro, milagre, o anjo me libertou, estou livre. Para onde eu vou? Eu vou para a casa de oração, eu vou para onde o povo se reúne, eu vou para onde a igreja se encontra, porque eu quero testemunhar do que Deus fez comigo. A casa de oração, então, as pessoas não batem na porta só para pedir oração, elas batem na porta para compartilhar a bênção. E para dizer, Ele me abençoou, Ele me alcançou, Ele me transformou, e testemunhar, e sua casa será edificada. Transforme sua casa em uma casa de oração, tendo você, em primeiro lugar, uma vida de oração. Ninguém pode pedir para o outro se unir a você em oração, quando você não tem vida de oração. Primeiro, então, você faça um compromisso, renove um compromisso de oração com Deus, e a sua casa poderá ser, então, uma casa, uma família de oração. Era uma casa onde a palavra era pregada. Ali Pedro reuniu, é o começo da igreja, é o primeiro encontro da igreja fora do ambiente mais familiar pequeno. Eles usam um espaço, é a visão que se tinha, um pouco mais parecida com o templo depois, porque eles vinham da experiência do templo, um lugar de acepção, segregação.
Tem um lugar que só os sacerdotes entram, só os homens, só as mulheres. Agora vem a igreja. A sinagoga, não, a sinagoga só os líderes falam, só eles dão a palavra para alguém. Ali está, as mulheres não têm voz. Agora não, primeiro encontro, as mulheres estão juntas, as mulheres têm uma posição, uma fala, são ouvidas, são líderes. É um novo contexto, a palavra é pregada e vivida. Pedro se levanta, traz um sermão, o povo ouve, decisões são tomadas, votações são feitas. Ali está sendo pregada, na casa de João Marcos, a palavra de Deus. Aqui, na casa de Deus, a palavra é pregada. E na sua casa, a palavra é pregada, além de lida, além de estudada, é proclamada. Você precisa abrir sua casa para que a palavra de Deus seja falada e compartilhada. E por último, nessa casa, é a casa onde o poder de Deus se manifestava. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi isso que aconteceu. Eles estavam orando, o Espírito Santo, e a promessa de Jesus se cumpriu. Ele falou: fiquem reunidos, e eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai capacitar vocês para cumprirem a missão. Ali naquela casa, o Espírito Santo veio sobre eles e todos eles puderam manifestar o poder extraordinário de Deus naquele dia. O poder de Deus está sendo manifestado na sua casa. Você tem sido um instrumento de Deus na sua casa para que Deus possa operar aquilo que Ele deseja fazer de forma comum, porque a obediência da palavra está na nossa vida chamada do dia a dia, do ordinário, do comum, mas também está no extraordinário de Deus. É quando tem a confusão, é quando tem a situação sem direção e você pode dar uma palavra vinda de Deus para a sua família e trazer paz, e trazer orientação, e aquele tumulto se desfaz. Porque há compreensão, há diálogo, há paz. Você deve ser um instrumento do poder de Deus na sua família, em volta da sua família, através da sua casa. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele transforme a nossa casa, a nossa família, que Ele nos quebrante, que Ele nos reoriente, que você volte a olhar esses textos que falam desse esse jovem que começa a seguir a Jesus, influenciado por sua mãe, influenciado por sua família, influenciado por tudo que ele via na sua casa. Que a sua casa seja um lugar de paz, que a sua casa seja um lugar de esperança, onde a palavra é estudada e compartilhada, onde o poder de Deus se manifesta, onde há vida de oração, onde pais oram separados e juntos, onde compartilham com seus filhos, onde conduzem a sua família para a glória de Deus. Esta é a coisa principal. É disso que nossas casas precisam, é disso que eu e você precisamos. Renovar o compromisso com Deus da palavra e dizer para todo mundo que na nossa casa Jesus é bem-vindo, que na nossa casa a palavra é celebrada e compartilhada. Vamos orar. Senhor Deus, tem compaixão de nós. Renova em nós o compromisso com a Tua palavra. Renova em nós, Senhor, o compromisso de sermos casas onde Jesus se sente à vontade, onde os recursos dessa casa honrem a obra do ministério, onde nós temos um projeto. Nosso projeto não são os negócios, Senhor Deus. Não são as coisas que nós estamos planejando fazer. Nosso projeto é viver para a Tua honra e Tua glória. Nós, às vezes, nos perdemos, Senhor. E a gente está valorizando mais as coisas, os dinheiros, do que as pessoas. Estamos valorizando mais os projetos da nossa mente, do nosso coração, dos nossos desejos e sonhos que a gente construiu para satisfazer uma mente que foi forjada pela mídia, Senhor Deus, forjada pelos sonhos do consumismo. E a gente disse que eram os Teus sonhos para nós. Tem muita coisa que nós não teremos tempo de fazer, Senhor. Nós queremos ser gastos na Tua obra, na Tua missão.
Isso começa na nossa casa e em nossos corações. Que nossos lares sejam transformados, porque hoje o Senhor nos reconduziu e o Senhor quer restaurar o nosso lar. Opera com teu poder, tua graça, tua misericórdia, Senhor, sobre nós e sobre as nossas famílias, dos irmãos que aqui estão, daqueles que estão em casa. É a nossa súplica em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Como nós falamos, agora nós teremos a Assembleia Geral Ordinária da nossa igreja. Ainda que você não sou membro da igreja, mas nunca vi uma igreja batista tratando da parte administrativa. E eu queria ver. Então fique aqui conosco para ter esse momento. Para você que está em casa, um grande abraço. Que Deus abençoe você. Fique na paz. 18h30 hoje nos reunimos aqui para cultuarmos juntos. Deus abençoe você.